com o professor Antônio Delfim Neto aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor Delfim, bom dia, tudo bem? Bom dia, você como vai? Tudo em ordem? Tudo certo. Semana passada, no fim da semana, o ministro Celso de Mello resolveu assinar uma decisão para que o presidente da República seja ouvido naquele inquérito de interferência na Polícia Federal lá, e a decisão, claro que foi muito comentada, porque aconteceu num período em que ele está afastado da corte e ele esperou a troca de comando do Supremo Tribunal Federal para tomar essa decisão. Qual que é o impacto disso aí para a vida política brasileira, hein, professor Antônio Delfim Neto? Em princípio, decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Mas há uma observação que eu acho que é importante. Não existem 11 Supremos. Não é possível que um ministro do Supremo decida sozinho uma coisa dessa importância, sem levar ao pleno. É preciso que a gente lembre o seguinte: a garantia da democracia, a garantia do Estado de Direito depende da ação do Supremo. Mas o Supremo só é Supremo no pleno. O Supremo não é Supremo quando um ministro decide e decide cincadamente. De forma que eu acho o seguinte: primeiro, o ministro Celso é um homem de alta qualidade, ninguém põe em dúvida a sua competência extraordinária, é talvez uma das pessoas mais eminentes do Supremo, mas eu acho que não é uma coisa razoável uma decisão monocrática, uma coisa dessa importância. É preciso ter levado ao pleno e o pleno decidir, e aí não há o que fazer. Decisão do pleno, simplesmente ajoelha e reza. Agora, se bem, né, professor, muito bom dia. Se bem que o ministro, não por acaso, né, o ministro Celso de Mello tomou essa decisão 24 horas, menos de 24 horas depois daquele discurso do novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, defendendo um Supremo mais cerimonioso em relação às prerrogativas dos demais poderes, né? Meio que o ministro Celso de Mello deu ali uma resposta, tipo, ó, se eu quiser eu faço. Foi mais ou menos isso que foi interpretado por aqui. Eu não daria uma interpretação dessa. Eu acho que você tem um pouco de experiência, maior até do que eu, nessas relações do Supremo. Mas eu não acredito. O Celso não é homem disso. O Celso, na verdade, eu acho que é um homem que transcende a esses probleminhas, ou sempre transcendeu. Aqui eu acho que realmente foi uma coisa de ímpeto. E espero realmente que o pleno julgue isso, porque é importante. E a posição do novo presidente, era já do Toffoli, é de que decisões dessa natureza, na verdade, em que interferem com os outros poderes, têm que ser muito respeitosas e muito cuidadosas pelas implicações políticas e pelas implicações de segurança jurídica que transferem para a sociedade. De forma que eu acho que isso é um pequeno incidente que vamos superar, como sempre superamos os outros, Cláudio. Professor Delfim, bom dia. Bom dia, Ariel. O assunto da semana passada foi inflação de alimentos, não é? Arroz, feijão, óleo de soja. Qual é o grau de preocupação que a gente tem que ter ali no impacto macro disso? O senhor vê risco de uma pressão inflacionária forte, professor? De jeito nenhum. Não, você tem uma recessão enorme, não tem a menor condição de haver uma inflação importante. Isso é um fenômeno, eu acho que a ministra da Agricultura esclareceu bem. Você teve uma combinação aí de fenômenos sazonais com um aumento, na verdade, essa que é a verdade. O auxílio médio, dado no período da pandemia, não foi de 600, foi de qualquer coisa parecida com 900. Ou seja, muitas pessoas tiveram um aumento de renda real. E essas pessoas são as pessoas realmente de menor nível de renda, no qual o gasto com alimentos é muito superior ao da média. Então você tem um fenômeno
tipicamente sazonal. No caso do arroz, principalmente, é simplesmente uma falha de produção que você está tentando corrigir, importando 400 mil toneladas, mas que no ano que vem tudo se restabelece. Porque aqui, Thaís, é o seguinte, a oferta de feijão deste ano depende da relação do preço relativo do feijão no ano passado. Então, são coisas que o mercado é incapaz de corrigir. Uma vez acontecidos, precisam, portanto, uma ação do Estado, como neste caso, reduz a tarifa, importa, ainda que eu acho que vai ter pequeno efeito a importação, que é importante, não vai chegar aqui antes de 2 ou 3 meses. Professor Antônio Delfim Neto. Fala, Cláudio. Só uma última pergunta minha, professor. É sobre as relações da Igreja e Estado, né? O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar parcialmente uma proposta que foi aprovada pelo Congresso, perdoando... Quer dizer, tem uma polêmica aí, né? Perdoando dívidas tributárias, mas as dívidas não são consideradas como tal, porque afinal de contas não poderiam ter sido cobradas, enfim. Mas tem essa coisa aí de muitas isenções envolvendo escola, envolvendo igrejas, etc. Eu queria saber o que é que o senhor pensa disso, o que é que o senhor pensa dessas relações entre Igreja e Estado. No caso, inclusive, da Igreja Evangélica, é disso que se trata no futuro. Eu acho que você está diante de um problema muito sério. Hoje a bancada evangélica deve ser já de mais de 190 pessoas. Se nós instituirmos uma eleição distrital, em breve eles terão maioria para impedir qualquer reforma tributária, qualquer reforma da Constituição. Nós devíamos estar prestando atenção para esses fatos, que são muito mais importantes do que parecem. Não é possível dar a nenhum setor a capacidade de impedir a mudança da Constituição. Professor Antônio Delfim Neto, obrigado pela participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A gente se fala ao longo da semana. Uma boa semana para o senhor. Um abraço para os senhores e felicidades para todos nós.